Fala, acadêmicos! Muito bom estar aqui com vocês novamente no Academia do Discípulo. Olha, já vai dando like aí, já vai compartilhando esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. O tema do vídeo de hoje é como desenvolver a fé. Como desenvolver a fé. Então, pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal. Se você não está inscrito, você está pisando na bola. Então, vamos ao vídeo de hoje do Academia do Discípulo, que sempre está realmente projetando conteúdos dos céus para você. Então, vamos ao tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é sensacional. Como desenvolver a fé. Todos nós queremos desenvolver a fé, turbinar a nossa fé. Como é importante a gente realmente desenvolver esse princípio poderoso que move os céus e a terra. É algo sensacional. Então vamos com a base nas Escrituras Sagradas sobre fé. Olha o que diz a Bíblia sobre fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não se veem. É interessante, a fé é a certeza, das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem. Então, provas são fatos que nós não enxergamos com os olhos naturais, mas a fé é uma visão sobrenatural. A fé é uma visão. A fé é enxergar o invisível através do seu espírito. Você foi selado com o selo da promessa. E através da fé você enxerga as coisas que estão no âmbito espiritual. Trazemos do âmbito espiritual para o mundo natural. E aí por isso experimentamos de muitos milagres. Você pode experimentar de muitos milagres se você entender esse princípio poderoso. Então entenda sempre comigo. A fé é uma visão. E a visão do mundo invisível, não a visão do mundo visível. Então por isso nós não podemos andar por vista, sim, andamos pela visão da fé. Então é muito diferente a visão da fé do que a visão natural. E como nós podemos desenvolver a fé? E aqui vai alguns dos princípios poderosos. Então aprenda comigo. Há um princípio poderoso que Deus, operando através da vida do Abraão, nós podemos identificar. A fé é trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. Se queremos crescer na fé, nós precisamos entender esse princípio espiritual poderoso. A fé é trazer à existência daquilo que não existe como se já fosse. Então, existe sim de fato, mas não existe no mundo natural. Existe no mundo espiritual, mas ainda não está concretizado no mundo material. Então a fé é trazer existência. E como nós trazemos a existência do mundo espiritual para o mundo natural? Primeira coisa, nós precisamos entender: trazemos a existência primeiro na nossa mente, porque fé é enxergar o que Deus vê. Então, a partir do que Deus vê, nós imaginamos. Fé é a boa utilização da imaginação. É você imaginar de acordo com o que Deus imagina. Então, primeira coisa, o download da fé, ele acontece o seguinte: você trazendo do mundo espiritual para o mundo natural. Como que eu trago isso? Primeira coisa, primeiramente, o que está no campo espiritual desce para a terra primeiro na sua mente. Depois, como que isso começa a se concretizar na terra? Falando com a boca. Então, a fé, ela primeiro vem com uma visão. E como essa visão começa a se concretizar na terra? Na sua mente. A primeira coisa do mundo espiritual, a primeira etapa do mundo da fé é sair do mundo espiritual para o mundo natural. Como isso acontece? A visão de Deus sai do céu e vem para a sua mente. Através do quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa visão é gerada na nossa mente. Imagine comigo aqui, sabe, grandes estruturas, até mesmo grandes igrejas,
uma grande faculdade, sabe? Coisas grandes que você tem visto na terra, tudo é fruto de uma imaginação. Alguém primeiro imaginou, aquilo existiu primeiro na mente de alguém. Então acredite em mim, a fé é uma visão. Você não vai construir nada grande, nada significativo, se não for através da fé, de uma visão. Seja lá qual for o tipo de fé. Não estou falando agora sobre a fé para salvação, a fé para curas, a fé para milagres. Não, estou falando a fé para realizações aqui. Então, alguém imaginou uma grande construção e hoje existe essa grande construção no mundo material. Então, nós primeiro entendemos que a fé, ela traz esse processo do invisível para o visível. Primeira etapa, se manifesta numa visão. Segunda etapa, se manifesta pelas nossas palavras. Através das nossas palavras, nós ecoamos na terra a visão. E o terceiro passo primordial da fé é a ação. Então entenda comigo que a fé é trazer à existência aquilo que não existe, como se já fosse, já é uma realidade para você. A fé não é pensamento positivo. O pensamento positivo, ele é até legal, mas ele não é a fé. Ele não é a fé, porque o pensamento positivo, você tem que realmente concentrar muita força, muita energia de aquilo que aquilo vai dar certo, vai dar certo. Você fica naquela aflição ali para não dar certo. A fé não, a fé é certeza. A fé já aconteceu. Para você já é uma realidade. Só falta se materializar no mundo natural. E aí a gente vai entender que Abraão, aquele que era o Abrão, que se tornou o Abraão, Abrão é ver até a montanha. Abraão significa ver além da montanha. Sua visão foi transformada, foi mudada por caminhar com Deus. Deus ampliou a visão. Não tem como você crescer em fé sem ampliar a sua visão. Deus vai mexer com a sua visão. Deus ensina a Abraão a enxergar as estrelas, enxergar as suas promessas. Ensina ele a visualizar os seus sonhos. Nós precisamos entender isso, sabe? Se a fé é uma visão, a fé precisa ser reforçada pela fala. E o terceiro passo é a ação. Eu lembro, sabe, de Deus conduzindo Moisés para libertar o povo do Egito. E é interessante que tem uma parte do verso da palavra de Deus, quando Deus fala com Moisés. Olha o que é interessante, Deus falando com Moisés. Deus disse a Moisés, no verso da palavra de Deus, Deus disse assim: diga ao povo que marche. Sabe, Moisés, diga ao povo que marche. Muitas vezes, sabe, a fé vai exigir o quê? Uma ação. Você precisa partir para ação. Você precisa executar em direção à promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Se você não fazer o que você pode fazer, você não terá a ação do que Deus pode fazer. Se você não fizer aquilo que você pode fazer, você não verá a ação do que Deus pode fazer. Então, a fé é você entrar no limite do natural para chegar no limiar do natural para o sobrenatural. Então, por exemplo, eu preciso fazer tudo o que eu posso fazer, chegar no limite daquilo que eu posso fazer para entrar num novo estágio, num novo nível, que é o sobrenatural. Então eu chego no limite do natural para chegar no sobrenatural, para poder caminhar no sobrenatural. Então eu sempre digo, se você ainda não fez tudo o que você pode fazer, você não pode experimentar daquilo que Deus pode fazer. Então Deus está dizendo, em primeiro lugar, se você crê, você tem que agir. Quem crê, age. Quem crê, vai para cima. Quem não crê, fica parado, porque realmente ele não acredita, então ele se acomoda ali, então ele vai ficar ali sentado, esperando acontecer. A fé, ela é proativa. A fé, ela é proativa. Quem é cheio de fé, é cheio de ação, porque ele sabe que através da sua atitude,
ele vai ver a ação sobrenatural do poder de Deus. Então, ele vai chegar no limite do natural para estender o sobrenatural, para se estender para o sobrenatural, para se projetar para o sobrenatural. Então, todos nós podemos experimentar dessa fé. Por que a fé exige uma ação, pastor? Porque você pega aqui o exemplo, outro exemplo, além dessa passagem de Deus falando com Moisés, você pega um outro exemplo claro, né? Você vê Pedro no barco, a tempestade comendo solto lá, aí Pedro falou assim: mestre, se és tu, manda eu ir até você. Aí Jesus falou assim: venha. E o que o Pedro teve que fazer? Teve que sair do barco. Então, se você não sair do barco, meu amigo, você não vai experimentar o milagre. Só experimenta o milagre quem sai do limite do natural para o sobrenatural. E aí, todos nós podemos crescer na fé. Você pode crescer na fé, sabe, meditando nas Escrituras Sagradas. Não só meditando nas Escrituras Sagradas, mas confessando a palavra. Confessando a palavra. Nós precisamos entender esse passo da fé. A fé é ouvir a palavra de Deus, crer no coração, confessar com a boca e agir na direção da promessa. Então é muito importante esses passos importantíssimos do crescimento da fé. Senão você não vai viver esse crescimento extraordinário da fé. Então todos nós podemos realmente turbinar a nossa fé. Você pode turbinar a sua fé. Agora, existe um outro meio, pastor, pelo qual eu posso crescer a minha fé, se não for pelo ouvir as Escrituras Sagradas, meditar nas Escrituras Sagradas, ter a palavra revelada no coração, que é esse crer no coração, sabe, fala de você ter uma palavra revelada, sabe, uma experiência com o Espírito Santo, onde ele vai te trazer uma palavra rema, uma palavra específica do Logos para os dias de hoje. Então, para o meu tempo de hoje, para a geografia de hoje. Então, a palavra revelada é essa transformação do Logos, onde o Espírito Santo traz a revelação para os meus dias de hoje, e aí eu falo essa palavra, eu falo o tempo todo dessa visão, e eu persevero nessa visão, e quando eu persevero nessa visão, eu vou para a ação. Então, aí existem esses passos tão importantes da fé. Agora, existe um outro meio de crescer a fé? Existe um outro meio de crescer a fé. E sabe qual o outro meio de crescer a fé? É através das tribulações. Então, o Paulo vai falar sobre isso. Sabe que através da tribulação nós podemos crescer a nossa fé. Agora, se nós utilizarmos a tribulação como um meio de nós esticarmos a nossa fé, utilizarmos dos desafios circunstanciais que passamos na vida para potencializar a nossa fé. Então, por exemplo, quando vem alguma enfermidade lá em casa, antes de tomar qualquer remédio, e eu creio na ciência, com certeza a ciência foi criada por Deus e eu creio, não sou contra isso, mas antes de tomar um remédio, eu oro. Antes, sabe, de fazer qualquer coisa no natural, eu quero experimentar do sobrenatural. Então a fé fala de você, tipo, saber reagir ao meio da tribulação, porque Deus pode utilizar circunstâncias difíceis para fazer você crescer. E se você enxergar, sabe, o favor de Deus no meio da tribulação, você vai crescer. Eu tenho uma palavra que chama como encontrar graça no meio da desgraça. Eu falo um pouco da vida do José, porque o José o tempo todo estava passando por momentos de desgraça, a partir de um sonho bom de Deus para ele. Então Deus estava provando a fé do José, e ele o tempo todo estava vendo a graça no meio da desgraça. Por isso que ele via oportunidades de, no meio do caos, ele conseguia governar. No meio do caos, ele conseguiu ser, sabe, o governante da casa de Potifar. No meio da prisão, ele conseguiu ser um dos líderes do cárcere lá. Ele conseguiu ser um dos comandantes dentro do cárcere. Então, onde José estava, ele via oportunidades. Ele via que Deus queria empoderá-lo para coisas maiores. Então, ele já tinha visão. Por isso que eu falo, antes de você governar um palácio, esteja sendo preparado nas crises que te levam para ele. Então é muito importante isso.
Os momentos de crise são para nos fazer crescer, não são para paralisar a nossa visão, mas são para potencializar a nossa visão. Então a fé pode ser sim potencializada através das lutas, dos desafios que você está passando. Então não caia no engano do inimigo de achar que tipo, eu estou passando por uma grande tribulação, é porque eu devo estar errado, é porque realmente eu sou um azarento. Não, sabe, veja as tribulações, as dificuldades como a prova de Deus para potencializar sua fé. Deus está acreditando em você, por isso que permitiu essa tribulação aí, por isso que permitiu essas circunstâncias difíceis sobre você, para que você utilize dessas circunstâncias para adquirir sabedoria e fé, uma visão apropriada e tenha experiências novas com Ele. O Jó, quando passou por tanta tribulação, há uma frase linda de Jó. Ele fala para o Senhor: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque o Jó aproveitou de momentos dificílimos para buscar ter mais experiências com Deus. Então acredite, você pode crescer a fé. Você pode crescer essa fé. Então, à medida que eu escuto a palavra, eu creio no coração, confesso com a boca e vou para a ação. Sempre assim, sempre. Você ouve, gerou a visão, creu no coração, confessa, fica declarando, né? E você fica realmente focado nessa promessa e vai para a ação. E aí você vai viver novas experiências com Deus. Seja em momentos bons, seja em momentos difíceis. Os momentos difíceis vão sim poder potencializar a sua fé se você não perder a visão da fé. Então eu quero deixar essa palavra aqui com você, ao teu coração, para que você realmente seja edificado pelo canal Academia do Discípulo. Nós estamos com novos projetos por aí que vêm para você. Eu acredito que Deus vai te abençoar mais e mais através desse canal. Então compartilha esse canal com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha aí. Olha, não esquece de ativar o sininho aí para você ser notificado do próximo vídeo. E logo em breve nós teremos novidade do Academia dos Discípulos. Tem novidades vindo por aí, eu não vou poder falar, mas logo vai vir novidades incríveis para abençoar a tua vida. Então comenta aí esse vídeo, faça perguntas. Eu quero ver vocês perguntando aí, gente. Comenta aí, mete o dedão aí, comenta aí nesse vídeo. Eu quero ouvir seus comentários, quero ouvir suas perguntas e poder responder você aqui do Academia do Discípulo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.